Graça e paz. Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14. Todos acharam? Diga amém. 1 Samuel 16, 14, diz o seguinte: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Então, irmãos, eu quero hoje falar naquele tema de espíritos atormentadores, né? Que eu um dia desse comecei esse assunto, né? Espíritos atormentadores. E aqui nesse texto, né? Atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então, quer dizer, Saul era atormentado por um espírito mau. O Novo Testamento chama maligno, né? Porque no Velho ele chama mau, espírito mau da parte do Senhor, porque foi Deus que enviou o espírito, né? Porque a gente pensa assim, é o diabo que envia o espírito maligno. Aqui no caso foi Deus que enviou. E o Espírito Santo saiu de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então, esse texto está no Antigo Testamento, né? E aí, dentro da ótica assim, do Novo Testamento, Saul era um crente, né? Ele era um crente da igreja do Antigo Testamento. Eu não vai dar tempo eu mostrar aqui o histórico, como foi que Saul desobedeceu a Deus duas vezes, né? Deus deu duas missões para ele, e ele, nas duas, ele desobedeceu a Deus, né? Por causa dessas duas desobediências de Saul a Deus, Deus enviou contra ele esse espírito mau da parte do Senhor. Mas aí, eu vou saltar agora para o verso 23, porque os servos de Saul disseram assim: olha, procura um homem que saiba tocar harpa, porque ele tocando a harpa, você vai melhorar, se sentir melhor, né? E aí descobriu lá que Davi tocava harpa. Ele disse: olha, tem um jovem aí chamado Davi, filho de Jessé, que ele toca harpa. Aí trouxeram Davi, jovem Davi, tocando a harpa, a sua harpa, né? E aí ele passou a morar ali no palácio do rei Saul. E aconteceu o seguinte, vamos ver agora o verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha só, terapia musical, né? Da nota do Antigo Testamento. Esse espírito mau, um espírito maligno, o Novo Testamento chama de espírito imundo também, né? Chama também de demônios. O Novo Testamento amplia esse conhecimento, né, que Deus dá sobre os demônios: espírito mau, espírito maligno, espíritos imundos. E aí, Saul sentia alívio quando Davi tocava harpa e se achava melhor. Tanto alívio, sentia alívio, como se achava melhor, não é a solução do problema, né? Mas diz assim: e o espírito mau se retirava dele. O espírito mau se retirava dele. É interessante, né? A gente fica perguntando assim: por que será que o espírito mau se retirava de Saul quando ele ouvia Davi tocando a harpa? Existe aí um poder muito grande, né? Na música, né? Naturalmente, nem toda música evangélica
ela é uma música inspirada pelo Espírito Santo, mas uma música inspirada pelo Espírito Santo, ela tem um efeito, aliás, a música, ela tem um efeito muito grande na alma humana, seja da parte de Deus, seja da parte do diabo, né? O diabo também usa a música para influenciar o comportamento das pessoas. Mas aí eu quero mostrar aos irmãos a evolução dessa situação de Saul, atormentado por um espírito maligno, espírito mau. Vá para 1 Samuel 18, verso 10. Olha só. Primeiro livro de Samuel 18, 10. Diz o seguinte: E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Agora, observe aí que agora, nessa segunda investida aí do espírito maligno, a música já não funcionou, né? O Davi tocava, né? Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias, mas não funcionou, porque o espírito maligno continuou em Saul, e Saul sempre andava com uma lança, e com essa lança ele tentou encravar Davi na parede, mas Davi se desviou dele por 2 vezes. Ou seja, aquela terapia musical já não funcionou mais, né? Parece que o espírito aprendeu a resistir ao efeito da música e não saiu mais de Saul. Vamos avançar um pouco mais. 1 Samuel 19. Primeiro livro de Samuel 19, verso 9. Vamos lá. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Então ele, assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. Então Davi continuava insistindo nessa terapia musical, né? Tocando a harpa para ver se essa música expulsava o espírito mau que estava em Saul. Ele estava endemoniado, usando o linguagem do Novo Testamento, né? Ele estava possuído, o espírito se apoderou dele. E Davi tocava com a mão a harpa, e procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Então chama a atenção do nome para esse fato aqui, olha. Davi fugiu de Saul. Davi fugiu do espírito maligno. E até aqui no capítulo 19, irmãos, Davi era um homem cheio do espírito, né? Davi, ele tinha derrotado Golias, né? Usando a funda, ele matou o gigante Golias, decepou a cabeça dele, cortou. E agora, parece uma vergonha, né? Davi. Aí eu diria o seguinte, olha, que o Davi que matou o gigante Golias, campeão dos filisteus, agora ele fugiu de um inimigo, ele fugiu do espírito maligno que estava em Saul. O espírito maligno estava em Saul, né? E Davi fugiu, porque senão ele seria morto por Saul com a lança. Talvez Davi não quisesse usar a força física contra Saul, porque Saul era o rei, né? Tinha a unção de rei, autoridade. E aí eu acredito que Davi não quis usar a força física que ele usou contra Golias, ele não quis usar contra Saul. Contra Saul, que na verdade era contra o espírito maligno que estava nele, ele queria usar só armas espirituais, no caso a música. Mais de
fica uma vergonha, né? Porque o Davi fugiu. Você já viu o Davi fugiu diante de algum inimigo? Pois é, aquele fugiu. Então fugiu Davi e escapou daquela mesma noite. Isso aqui, irmãos, é a visão do Antigo Testamento, né? E aí o que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte, chamar a nossa atenção aqui. A nossa sociedade moderna, ela tem uma cultura, já que eu disse, né, de sincretismo religioso, até mesmo de ateísmo, é um ateísmo prático, e ela erra muito por não acreditar no que esse livro diz, né? Só que esse livro aqui foi Deus que deu para a humanidade para revelar coisas que o ser humano não pode descobrir por si mesmo. O mundo espiritual é invisível, né? E aí, o Antigo Testamento aqui está revelando a existência de espírito mau, que é espírito mau, espírito maligno. E aí, no caso de Saul, não teve remédio, né? Não há nenhuma informação no Antigo Testamento que Saul tenha sido liberto desse espírito maligno. Ele morreu na batalha com os filisteus, né? Mas não há nenhuma notícia que ele tenha sido liberto. Por quê? Porque dentro da ótica do Antigo Testamento não tinha nenhum ensinamento, eles não tinham nenhum conhecimento de como eles poderiam libertar uma pessoa de um demônio, de um espírito maligno, né? Isso é o Antigo Testamento. Agora eu quero ir para o Novo Testamento, e quando Jesus chega, a vinda de Jesus à Terra, ela mudou muitas coisas, né? Aí eu quero começar agora no Evangelho de Marcos, né? Porque Marcos é o primeiro evangelho, dos 4 evangelhos que foram escritos, o mais antigo é o Evangelho de Marcos, né? Esse Evangelho de Marcos, os outros evangelhos usaram esse aqui como fonte, né? Foi o primeiro evangelho que foi escrito, foi o Evangelho de Marcos. E aí é interessante como o Evangelho de Marcos ele começa apresentando a pessoa de um descendente de Davi, né? Eu quero deixar o seguinte: aquele Davi que lá no Antigo Testamento fugiu de um demônio, porque na verdade Davi fugiu de um demônio, um espírito mau que estava em Saul. Agora, muito tempo depois, um descendente de Davi, Jesus era chamado filho de Davi porque Jesus era da família de Davi, né? Por isso que Jesus era herdeiro do trono de Israel, porque o trono de Israel era da linhagem de Davi, por isso Jesus era o herdeiro legítimo do trono de Davi, para ser o rei de Israel. Só que ele não quis isso, né? Teve uma época até que os judeus se aproximaram de Jesus, querendo fazê-lo rei, mas ele não aceitou. Ele disse: olha, não é hora ainda de eu assumir essa autoridade política, temporal. Mas vamos ver aqui, em Marcos capítulo 1, vamos ver, começar com o verso 23, olha aí, irmãos. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Você vê que lá no Antigo Testamento eles chamavam de espírito mau, da parte do Senhor. Toda vez é espírito mau da parte do Senhor. Agora começa o Novo Testamento num culto da sinagoga, a sinagoga na igreja judaica, né? Então estava ali um homem com espírito imundo. Qual é a diferença de espírito mau para espírito imundo? Quando ele é chamado de espírito mau ou maligno, Deus quer revelar o caráter desse espírito, né? O caráter do espírito é maldade, ele é maligno, ele só tem maldade. Você não vê um espírito mau fazendo qualquer bondade, é só maldade. E quando ele chama de espírito imundo, espiritualmente imundo, porque é o contrário do Espírito Santo. Enquanto o Espírito de Deus é o Espírito Santo, ou seja, puro, limpo, só tem bondade. O espírito imundo já é um espírito de sujeira, de imundície, né? No caso aqui, imundície espiritual. Isso aqui significa imundo. E aí diz aí: o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, irmãos, esse espírito imundo sabia quem era Jesus, conhecia Jesus, né?
É possível que tenha muitos cristãos que não saibam quem é Jesus, mas esse espírito imundo sabia, né? Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Lembrem que lá no Antigo Testamento, quando aquele espírito mau da parte do Senhor se apoderou de Saul, em nenhum momento nós vimos o espírito falando por meio de Saul, né? A gente percebia lá que era o Saul mesmo que falava. Só que ele foi acometido de instinto assassino. Já viu um filme assim, Instinto Assassino? Parece o nome de um filme, né? Pois é, aquele espírito mau que se apoderava de Saul, ele não anulava completamente a personalidade de Saul, porque ainda era o próprio Saul que falava, embora com o instinto assassino, né? O desejo de matar, de destruir, tinha dominado Saul, porque o espírito estava nele, o espírito mau. Nesse caso aqui, Novo Testamento já, a revelação da Bíblia é progressiva, o espírito imundo que estava nesse homem judeu agora, numa sinagoga, num culto a Deus, o espírito imundo já tinha subjugado completamente esse homem, já tinha anulado a vontade dele, já tinha anulado a personalidade dele, já tinha anulado o espírito do homem, e agora quem falava pela boca do homem era o próprio espírito maligno, o espírito imundo, né? Era o espírito que estava falando, não era mais o homem que estava falando. Isso aqui é que se chama de possessão, que eu chamo de possessão demoníaca, né? Porque alguns que trabalham nessa área dizem assim: existe uma evolução. Há pessoas que elas são assediadas por espírito maligno, né? Às vezes o espírito maligno inspira o comportamento dela, os pensamentos dela, mas ainda não dominou totalmente a personalidade dela. Nesse caso aqui, o espírito imundo já tinha dominado completamente, era o espírito imundo que falava. É possível até que ele mudasse de voz, porque às vezes quando a pessoa está endemoniada, a voz dela muda, ela fala com outro tipo de voz, porque é o outro espírito que está falando por meio dela, está só usando o corpo dela como meio de se manifestar nesse mundo temporal. Então, eu quero deixar claro que esse espírito conhecia Jesus, sabia que era Jesus, porque o mundo espiritual sabe quem é Jesus, embora muitos cristãos talvez não saibam, né? Eu quero dar uma pausa aqui para ir mais lá na frente no livro de Atos, para mostrar que é importante esse negócio de conhecer quem é que os espíritos mal conhecem. Veja lá a sua Bíblia em Atos 19. Atos 19, que eu comparo essa passagem de Atos 19, porque Davi diz assim: Davi fugiu do espírito maligno, lá no Antigo Testamento. Davi fugiu. O espírito maligno botou Davi para correr. Agora vamos ver aqui. Em Atos 19, aqui estava uma sinagoga também. Aqui é uma sinagoga, né? Estava fora de Israel, uma sinagoga. Atos 19, 13. Olha só, 13. E alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só, conheça Jesus e bem sei quem é Paulo. Ou seja, o espírito maligno, os demônios, eles conhecem que realmente são os verdadeiros servos de Deus. Mas esses sacerdotes judeus aqui que estavam na sinagoga, que eles se intitulavam de exorcistas, os demônios não conheciam ele, porque ele não tinha autoridade espiritual, porque ele não era um discípulo de Jesus. Eles eram judeus, né? Naturalmente eles aprenderam lá do Antigo Testamento que existem demônios, espírito maligno, e eles têm esses exorcistas ambulantes aqui, né? Aí o demônio disse: olha, eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Ele não conhecia. Aí diz aí: e saltando neles, lembra de Davi quando o Saul tentava cravá-lo na parede com a lança? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno,
assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Quando eu leio aqui, eu me lembro do Davi. Davi fugiu daquela casa onde Saul estava, para não ser morto com a lança de Saul por meio do demônio. Esses judeus aqui, que não eram discípulos de Jesus, fizeram a mesma coisa. O demônio botou os 7 para correr, e eles fugiram do demônio. Agora volto lá para Marcos, capítulo 1, para ver como não era assim com Jesus, né? Marcos 1, verso 25. Repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. E aí eu fico pensando assim: Jesus não tocou a harpa, até porque Jesus não tinha harpa e nem tocava instrumento musical, né? Mas também Davi não deu ordem para o demônio que estava em Saul para sair. Por quê? Porque Davi não conhecia essa doutrina, ele não sabia disso. Agora Jesus já sabia, né? Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntaram entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Agora, irmãos, verso 32, Marcos 1, 32. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E verso 39. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Aí eu fico pensando assim: peraí, onde é que estão os demônios hoje? Será que os demônios desapareceram? Porque a gente não vai falar em demônio, né? Nem espíritos imundos. Eles desapareceram ou não? Não, apareceram não. Eles estão por todo lugar. Eles estão da mesma maneira incorporados nas pessoas. Eles estão atormentando pessoas. Eles estão fazendo mal às pessoas. Só que eles se ocultam, eles são invisíveis, eles se ocultam. E aí, a nossa sociedade não foi preparada para lidar com demônios, né? Os médicos, psicólogos, psiquiatras, todas essas autoridades da área de saúde. Será que o Ministério da Saúde do Brasil tem uma ala para cuidar de enfrentar demônios que estão atormentando a população? Não, não tem não. Pelo contrário, até onde eu sei, existe no Código Penal brasileiro que é crime. Você, parece que é curandeirismo, é isso, Menezes? Curandeirismo é crime, né? Se você quiser ajudar a pessoa por meios não convencionais da medicina natural, você pode ser preso porque você pode estar acusado de estar cometendo um crime. Porque as pessoas do mundo não acreditam nas coisas da Bíblia, não acreditam que existem espíritos invisíveis. E elas pensam que todo mundo que lida com essa área é picareta, é enganador, é charlatão, que está enganando o povo. Ele não sabe, ele não conhece, porque ele não acredita no livro aqui. Mas Jesus tinha autoridade sobre o demônio, não? Aí vamos lá. Em Marcos 3:11. Marcos 3:11. Vamos lá, Marcos 3:11. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Marcos 3:11. E assim: e os espíritos imundos, vendo Jesus, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Verso 14: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse a autoridade de curar as enfermidades e expulsar os demônios.
Só o demônio, né? 3:22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. A oposição se levantou lá, e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir o seu reino. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa. Se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade, eu digo que todos os pecados... Não, isso aqui já entra no altar, eu vou parar aqui na do demônio, né? Então observe, irmãos, que entre os judeus mesmo se levantaram acusações contra Jesus, de que ele estava expulsando os demônios por meio de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Os judeus sabiam que existia demônios. Eles conheciam até o chefe dos demônios chamado de Beelzebu. Alguns acham que Beelzebu é o próprio Satanás, outros acham que é um outro demônio de alta hierarquia. Que Beelzebu vem de Baal-Zebub, o senhor das moscas, né? E essa cultura eles tinham. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte, irmão. E nós aqui hoje, no Brasil, nós estamos sendo ignorantes sobre a ação dos demônios, espíritos malignos, quando nós somos atacados, possuídos. Quantas pessoas não estão possuídas por demônios, né? E elas, se não souberem que existe demônio, elas não vão saber se defender, nem ser libertas, porque vão tomar remédio e o remédio não vai resolver nada com o demônio, não. Calmante e tranquilizante, e isso aí na área espiritual não funciona, né? E aí nós temos que olhar para a Bíblia, o que Deus revelou na Escritura, para que nós possamos ser libertos desses espíritos atormentadores. A função deles é atormentar, afligir os seres humanos. Até doença eles colocam, embora sempre no Novo Testamento, quase sempre, né, faz separação entre doença física e doença demoníaca, ou seja, a pessoa está possuída, dominada por um espírito maligno. E nós precisamos, pela nossa... A irmã Sumé estava falando agora aqui do testemunho dela. É assim: eu creio que esse livro aqui é a palavra de Deus. E quando, nos meus problemas, eu creio no que Deus disse aqui. Mas tem muito crente que não crê, né? Porque já está tão condicionado pela cultura secular do mundo, que quando o primeiro problema aparece, não vem nenhuma solução daqui. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Paulo diz: nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por coisa que nós não vemos, mas nós sabemos por aqui. E Deus nos dá a vitória, Deus nos dá a libertação. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Por isso que quando ele ressuscitou, Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A maior autoridade, Satanás sabe disso. Jesus é autoridade sobre Satanás. Jesus é autoridade sobre Beelzebu. Jesus é autoridade sobre todos os demônios. Aí disse assim: portanto, ide fazer discípulos das nações. O cristão está debaixo do guarda-chuva espiritual, né? Que é de Jesus. Então, quem sabe, muitos irmãos aqui hoje estão sendo atormentados, afligidos por demônios, espírito maligno. Será que tem alguém aqui na condição de Saul? Eu vou orar para que Deus lhe dê a libertação, né? Ele dê o discernimento para você. Mesmo o médico, quando você vai ao médico, ele quer saber qual é a causa. Tem que o diagnóstico, o que está causando essa doença. Se não souber o que está causando, também não vai saber que remédio dar. Então nós temos que saber onde é que nós estamos sendo atormentados por demônios, assediados por demônios. Eu sei que tem pessoa que tem até vergonha, né? Às vezes a pessoa sabe que é demônio que está afligindo ela, mas ela tem vergonha de dizer. Porque ela tem vergonha de dizer que ela está
sendo atormentada por um demônio, porque a pessoa pensa assim: se essa pessoa está sendo atormentada por um demônio, é porque tem ilegalidade na vida dela. Nem sempre. Tá? E Jesus libertava as pessoas. Então, passo de fé. Se Saul estivesse aqui hoje, será que ele seria liberto daquele demônio? Mas aqui é uma sinagoga, como aquela onde Jesus estava, né? Os demônios sabem quem é Jesus. Então vou ficar em pé. Os irmãos que estão do segundo ao sétimo passo de fé, venham à frente.